Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula do curso Lógica de Programação javaensino.com.br. Esta é a videoaula número 28, onde nós vamos resolver mais um exercício usando as estruturas de decisão aninhadas, ou também chamadas de estruturas de decisão em cascata, como vimos na última videoaula de número 27. Então vamos ao exercício. Crie um programa com fluxograma e pseudocódigo que faça o reajuste do salário de um funcionário baseado nos seguintes critérios: 15% de reajuste para salários até R$ 1.200, 10% de reajustes para salários até R$ 2.100, 5% para salários até R$ 4.000 e 2% de reajuste para salários acima de R$ 4.000. Então, nesse exercício, nós vamos pedir o salário de um determinado funcionário e, a partir do valor desse salário, nós vamos efetuar um reajuste, que vai ser de 15% para salários até R$ 1.200, 10% para salários até R$ 2.100 e assim por diante. Reparem que aqui nós temos 4 possibilidades diferentes. Nós temos a primeira possibilidade, que é o 15% de reajuste, depois 10%, depois 5% e, por último, 2% de reajuste. São 4 possibilidades de reajustes diferentes, o que é uma possibilidade a mais do que no programa que nós fizemos na aula passada da situação do aluno, onde o aluno ele tinha 3 possibilidades: ou ele era aprovado, ou ele era reprovado, ou ele estava de recuperação. Nesse exercício, nós temos uma possibilidade a mais, o que vai permitir a gente explorar melhor as estruturas de decisão em cascata. Então, entendido o que o exercício está pedindo, vamos primeiro à resolução do fluxograma. Então, temos aí o terminal, início. Aí a informação de entrada, que vai ser o salário, que eu abreviei aí com SAL, né? Depois nós temos a primeira estrutura de decisão: se o salário for menor ou igual a R$ 1.200. Pode ser que essa condição seja verdadeira e o salário seja menor que 1.200, menor ou igual a 1.200, como pode ser também que essa condição seja falsa, que o salário não seja menor ou igual a 1.200, ou seja, que o salário seja maior que R$ 1.200. Então, caso a condição seja verdadeira, nós temos que efetuar um reajuste de 15%, conforme vimos no enunciado do exercício. Então, nós temos aí o processamento, que é o salário recebendo ele mesmo, o valor dele mesmo, somado com o salário vezes 15 dividido por 100, vezes 15%. Então, aqui nós estamos efetuando o reajuste de 15%. Nós estamos pegando o salário e somando com 15% do próprio salário. Então, aí nós temos um aumento de 15% e é isso que vai ser feito. Finalizamos essa etapa aqui da condição verdadeira. Eu coloquei aqui uma bolinha no final para indicar o fim C, né, o fim da condicional. Porque depois que ele reajustou os 15% de salário, o nosso programa não vai fazer mais nada, por enquanto. Pelo menos não enquanto aqui a condição for verdadeira. Mas e se a condição for falsa? E se o salário não for menor ou igual a 1.200? O que só vai acontecer se o salário for maior que R$ 1.200. Então aí nós temos uma outra condicional, né? O salário ele pode não ser menor ou igual a 1.200, né? Mas ele pode ser menor que 2.100. Então aqui nós vamos testar uma outra condicional: se o salário é menor ou igual a R$ 2.100. Reparem aqui então que nós já temos uma estrutura de decisão aninhada com 2 estruturas de decisão, com 2 condicionais. Se o salário não for menor ou igual a 1.200, nós vamos testar se ele, por um acaso, é menor que 2.100, ou seja, se ele vai estar aí entre 1.200 e R$ 2.100. Então, igualmente, essa condição pode ser verdadeira, como pode não ser, como pode ser falsa. Se for verdadeiro e o salário for menor que 2.100,
nós vamos fazer um reajuste de 10%. Salário recebe salário mais salário vezes 10%. E aí encerramos essa estrutura de decisão, a parte verdadeira dela. Caso a comparação seja falsa e o salário não seja menor que 2.100, é sinal que o salário é maior que 2.100. Então aí, o que será que nós temos que fazer? Se o salário é maior que 2.100, nós temos que colocar uma outra condicional. A gente já sabe que ele é maior que 2.100, mas agora a gente tem que saber se ele é maior ou menor que 4.000. E aí nós temos a outra comparação. Se o salário é menor ou igual a 4.000. Pode ser que seja verdadeiro e o salário seja menor ou igual a 4.000. Pode ser que não. Pode ser que essa condição seja falsa e o salário acabe ficando acima de R$4.000. Então, se a condição for verdadeira, nós temos aí um reajuste de 5%. Salário recebe salário mais salário vezes 5%. E aí, finalizamos a parte verdadeira da condicional. Se a condição for falsa, nós temos aí o reajuste de 2%. E aí, finalizamos também essa condicional. E aí, nós só vamos linkar aqui para fechar a nossa estrutura de decisão alinhada, agora com 3 condicionais. Olha só que interessante, né? 3 condicionais. Então, eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte detalhe, né? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Se o salário for menor ou igual a 1.200. Se for menor que 1.200, o reajuste é de 15%. Mas e se não for? E se o salário não for menor que 1.200? Significa que ele é maior que 1.200. Se ele é maior que 1.200, eu posso tomar alguma decisão sobre o reajuste que ele vai receber? Óbvio que não, porque o fato de eu saber que ele é maior que 1.200 ainda não me permite saber se o reajuste vai ser de 10%, de 5% ou de 2%. Eu tenho que testar esse valor mais vezes, né? Eu tenho que descobrir primeiro, se ele é maior ou não que 2.100 e depois de 4.000, para aí que eu poder decidir qual vai ser o reajuste a ser tomado. Então aí, como nós temos 4 possibilidades possíveis, nós vamos usar 3 estruturas de decisão aninhadas, né? E aí reparem o seguinte, se o salário for menor ou igual a 2.100, o reajuste é de 10%. Mas repare que o nosso programa ele já sabe que o nosso salário ele é menor que 2.100, mas ele é maior que 1.200. Né? Então, nosso programa ele só vai chegar até aqui nesse ponto se o salário for menor que 2.100 e também o salário for menor e o salário não for menor que 1.200. Né? Porque para o programa chegar aqui, ele teve que passar por 2 condições. Quais foram elas? Primeiro, o salário é menor ou igual a 1.200? Não, veio para cá. Então, a gente sabe que o salário é maior que 1.200. Depois, ele testou. O salário é menor ou igual a 2.100? Verdadeiro, sim, o salário é menor que 2.100. Então, para o nosso programa chegar até aqui, ele passou por 2 condicionais. E eu sei, então, que o salário está entre 1.200 e R$2.100. Tá? Então, é só um raciocínio aí para vocês entenderem a lógica das estruturas de decisão alinhadas. Né? Por exemplo, para o programa ter chegado aqui, ó, no reajuste de 2%, ele teve que passar por 3 condicionais. Primeiro eu sei que ele não é menor que 1.200, depois eu sei que ele não é menor que 2.100, depois eu sei que ele não é menor ou igual a 4.000. Então, ou seja, ele só pode ser, né, maior que 4.000, por isso o reajuste foi de 2%. Então, depois que nós efetuamos todos os reajustes, depois que nós atualizamos os 4 salários, nós continuamos aqui e exibimos na saída, que é a tela do monitor, o salário final sendo o valor do sal. E aí, fim do nosso fluxograma. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte do fluxograma e que saibam desenvolver o fluxograma de vocês mesmos quando encararem aí algum tipo de exercício. Vamos então ao pseudocódigo. Vamos criar aqui o nome do exercício, aula 28. Tirar esses comentários para a gente ganhar tempo. A variável que nós vamos usar vai ser saldo tipo real, porque um salário ele pode conter vírgulas. Então escreva, digite o salário do funcionário, leia e armazene na variável sal.
depois nós vamos começar a nossa estrutura de decisão. Se o salário for menor ou igual a 1.200, então pulo 2 linhas, se não, pulo 2 linhas fim C, conforme nós já conhecemos essa estrutura básica que nós sempre vamos montar. Então, se o salário for menor ou igual a 1.200, vou dar aqui 3 espacinhos e vou dizer que o salário vai receber a ele mesmo, mais o salário vezes o reajuste é de 15%, né? Então vezes 15 dividido por 100. Então está feita essa parte aqui do salário menor ou igual a 1.200. Agora, se o salário não for menor que 1.200, se for maior, então vou dar os 3 espacinhos e vou criar uma outra condicional. Se o salário for menor ou igual a 2.100, então pulo 2 linhas, se não, pulo 2 linhas, fim C. Então perceberam aqui? Primeiro eu monto a estrutura, depois eu preencho o que vai dentro do se e do se não. Então, caso o salário seja menor ou igual a 1.200, 3 espacinhos, o salário vai receber o próprio salário mais o salário vezes 10 dividido por 100, vezes 10%. E se não for menor que 2.100, se for maior que 2.100, então eu tenho um outro se o salário for menor ou igual a 4.000. Então, se não, fim C. Então, se o salário for menor ou igual a 4.000, dou 3 espacinhos. Então, o salário vai receber salário mais o salário vezes 5%. E se não, se for maior que 4.000, o salário vai receber o salário mais o salário vezes 2%. Então, reparem que desse jeito, montando assim, fica muito mais fácil de chegar a esse resultado aqui que vocês estão vendo, do que se eu fosse tentar montar isso digitando direto, né? Então aqui eu tenho tudo alinhadinho, olha só, esse sinão aqui, ele está alinhado no mesmo alinhamento desse se. Esse fim C está no mesmo alinhamento desse sinão e desse se. Então eu sei que esse se aqui, o sinão dele está aqui e o fim C dele está aqui, porque eles estão os três alinhados, olha só aqui, ó, estão alinhadinhos aqui do lado esquerdo. Mesma coisa aqui, ó, esse se está alinhado com esse sinão, que está alinhado com esse fim C. Então eu sei que esse fim C aqui é o fim C desse se aqui e desse sinão aqui, tá? E esse se está alinhado com esse sinão, que está alinhado com esse fim C. Então fica fácil de eu visualizar quem é quem. E se eu precisar modificar alguma coisa, fica fácil também saber onde eu tenho que modificar no meu programa, tá? Então esse de dar uma tabulação, de dar 3 espacinhos para a direita dentro de cada condicional, isso é muito importante para não deixar o programa confuso, né? Olha só o que acontece se a gente tirar isso aqui e deixar tudo alinhado. Vocês vão ver que vai ficar muito mais difícil de enxergar onde começa e onde termina cada coisa. Olha só. Tá vendo? Fica muito mais difícil de você enxergar cada condicional. O programa é o mesmo, vai funcionar da mesma forma, mas fica mais difícil de enxergar. Então, para facilitar a nossa vida, estou dando Ctrl Z aqui, a gente deixa tudo alinhadinho, tudo bem separadinho para ficar fácil de enxergar o que é o que, né? Então, depois que a gente terminou essa cadeia aqui de condicionais, nós vamos exibir na tela. Escreva: o salário é de R cifrão, vírgula, concatenamos com o valor da variável sal. E é isso aí, pessoal. Aí ele vai escrever na tela o salário que nós já reajustamos aqui nas 4 condicionais que nós fizemos aqui anteriormente. Ok? Então, só nos resta agora testar para ver se não tem nenhum erro e para ver se está tudo funcionando direitinho. Então, vamos começar aqui com o salário de 1.000. O salário é de 1.150, de fato. Calculou 15%, vai dar aí R$150 a mais. Perfeito. Vamos testar agora outra condição. Vamos tentar aqui um salário de R$2.000. E aí, calculado o salário agora é de R$2.200, né? Porque aí, R$2.000 vai ser aí o reajuste de 10%. Porque é menor que 2.100. Vamos colocar aqui o salário reajustado para ficar melhor. Vamos testar agora aí o caso do salário ser acima de 2.100 e menor que 4.000.
Então vamos pegar aqui R$3.000. O salário reajustado é de R$3.150, porque de fato aí o reajuste é de apenas 5%. Perfeito. E agora, salário acima de R$4.000, vamos colocar aqui R$5.000 então. Então o reajuste tem que ser de apenas 2%. O salário reajustado é de R$5.100. De fato, 2% de 5.000 é 100. Então, o salário, depois do reajuste, passou a ser de R$5.100. Perfeito, pessoal, maravilha. Funcionando o nosso pseudocódigo, o nosso programa. E é isso aí. Agradeço vocês por acompanharem mais esta videoaula do portal gvensino.com.br. Se vocês tiverem dúvidas, entrem no nosso site, entrem em contato conosco, que eu terei o maior prazer de ajudá-los. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!